Eita, fui arrumar, desliguei, né? Mas vamos voltar à palavra. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porque o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei cumprisse em nós, que nós não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas o que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade e poder a ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós, porém, que estáis na carne, mas no Espírito, não estás na carne, mas estáis no Espírito. E se o Espírito de Deus habita em vós, mas alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, e o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou, e a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o seu corpo mortal para o seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, para receberdes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se certo que com ele padecemos, para que também ele sejamos glorificados. Palavra maravilhosa nessa grande tarde, né? Aonde aqui Deus está dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que o temem, né? Para aquele que teme a voz do Senhor, para aqueles que estão em busca, né, da presença de Deus. Então, nenhuma condenação há. O inimigo pode até pensar ou tentar te condenar por algo, mas a partir do momento que você aceitou ali Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, já não há mais condenação, né? O mundo pode criticar, o mundo inteiro pode cair em cima da sua pessoa, mas nada vai te atingir. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz assim, que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido, né? Então, aqui a palavra de Deus está dizendo assim, que eu vou até repetir de novo, porque eu acho interessante esse versículo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo ao Espírito Santo de Deus, né? Então, se você tiver na obra do Senhor e não andar no Espírito, né? E você andar sobre a carne, então para nada vai servir, você estará em pecado. Mas se você tiver entregado corpo, alma e espírito para Deus, né? E renunciar aquilo que te faz mal, aquilo que é desagradáveis aos olhos de Deus, pode ter certeza que você terá
vida em Cristo Jesus, né? Porque ele te livra do mundo do pecado, ele te livra da morte, ele te livra dos vícios, ele te livra de tudo aquilo que é ruim, né? Por quê? Porque por mais que você beba hoje, beba amanhã, né? O teu corpo, ele não serve para beber. Por quê? Porque se você bebe agora, vamos supor, dali uns 40, 50 minutos, o teu corpo já está querendo dormir, já está cansado, já não aguenta mais. Então, mas não é isso que Deus quer para a sua vida. Deus quer te dar vida e vida em abundância. Por isso que ele requer o quê? Que você volte para o caminho de Deus, para então ele te ensinar a viver a verdadeira vida, né? Aqui está dizendo assim, porquanto o que era possível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei cumprisse em nós, e que andamos segundo a carne para segundo o Espírito, né? É uma palavra bem difícil da gente falar, por quê? Porque se o nosso corpo tiver em pecado, tiver em falhas, o Espírito Santo de Deus não habita dentro da nossa do nosso corpo, né? Então eu falo assim, não adianta você pegar um microfone, não adianta você cantar, você pular, sapatear lá em cima do púlpito, né? Se você não contém o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, né? Por quê? Porque a gente tem que sim entrar na posição de Deus, a gente tem que orar, a gente tem que buscar o quê? O conhecimento de Deus, da Bíblia Sagrada, né? Para nos ajudar a manter o nosso dia a dia, até, né? Eu falo assim, até aquelas pessoas que fez o curso de teologia, né? O curso bíblico, né? As pessoas que têm o curso bíblico, ela também tem que ter essa posição que Deus quer que a gente tenha, né? Então, não é só as pessoas, né, que estão começando agora, as pessoas que já estão ali pregando a palavra de Deus também tem que ser reedificada, né? A pessoa tem que estar na posição de Deus, a pessoa tem que estar vivendo com o Espírito Santo de Deus e não vivendo sobre a carne, porque é igual eu falei na outra pregação, na outra palavra, o que? Se você não tiver o Espírito Santo, para nada vai servir ali a sua palavra, aquela palavra não vai edificar, aquela palavra não vai salvar, aquela palavra não vai trazer a cura, né? E hoje em dia, o que mais o povo está precisando é de cura, e cura espiritual, né? Muitas vezes nem é doenças no corpo, né? Mas é a cura espiritual, aonde o que? Os olhos estão vendados pelo mundo do pecado, porque o diabo, ele cega as pessoas para ela não encontrar saída, para ela não encontrar um caminho de volta para Cristo. Então o diabo vai lá e coloca a venda nos olhos para ela só encontrar problemas, só encontrar defeitos, só encontrar caminhos que ela não consegue ultrapassar aqueles limites, né? Então, Deus tira aquelas vendas dos seus olhos a partir do momento que você ali aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador para a sua vida. Deus vai lá e arranca aquelas vendas espirituais, o qual você já vai enxergar um caminho diferente para você prosseguir, um caminho que você vai conseguir solucionar os seus problemas, vai conseguir solucionar as suas dificuldades, ele vai colocar você num caminho diferenciado, né, das pessoas, né? E o que ele vai fazer? Ele vai afastar você do mundo do pecado. Vamos supor, se você tem ali uma amiga que se diz sua amiga, ela vai te ajudar a você prosseguir para frente. Mas se você tiver aquela amiga que se diz amiga, que entre aspas não é tua amiga, o que ela vai querer? Ela vai querer te diminuir, ela não vai querer ali assim, falar coisas boas para você. Ela quer o quê? Que você volte para trás. Ela quer o quê? Que você caminhe do lado dela fazendo
o pecado, o mesmo pecado que ela está fazendo. Então, isso não é amizade, é Deus que a gente tem que falar, colocar tudo aquilo que a gente acha que é, tudo nas mãos de Deus, para o quê? Para que a gente possa ser guiado por Jesus Cristo, né? Então a gente tem que colocar na posição que Deus quer para a gente escutar a voz do Espírito Santo e conseguir sair daquele problema, sair daquela dificuldade, né? Que muitas vezes a gente tem muitas lutas e muitas dificuldades, mas se a gente conseguir prestar atenção, focalizar na palavra de Deus, Deus pega, tira você daquele caminho, faz você percorrer um outro caminho e ainda faz de você um novo vencedor na presença dele, né? Então, dê lugar para o Espírito Santo, venha, corra para Cristo, porque ainda dá tempo. Ó, quantas oportunidades você tem recebido, mas vai chegar um dia que não vai haver mais essa oportunidade. Muitos vão correr para dentro da igreja, mas os salvos já não estarão lá, né? Já foram levados, né? Então, aquela presença, essa presença de encher a nossa vida com amor, com alegria, já não vai ter mais. Então, corra enquanto dá tempo, né? Enquanto dá tempo também de solucionar os seus problemas e você ter a garantia que você vai ganhar a recompensa de Deus, que você vai ganhar o seu galardão, que você vai ser muito abençoado na presença de Deus. Aqui está dizendo assim, porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, você que se inclina para o mundo do pecado, você que gosta de estar lá no meio do mundo do pecado, pecando, bebendo, fumando, se prostituindo, usando drogas, essas coisas que você faz vai te levar ao quê? À morte, né? A morte, porque morte espiritual você já tá. Então, para você conseguir voltar a ter essa vida e vida com paz, é somente aceitando Jesus Cristo ou reconciliando, né, com Deus, para então ele voltar a escrever o seu nome no livro da vida, né? Então aqui está dizendo claramente, ó, porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então Deus nos dá o que? Vida e vida em abundância, e ele ainda multiplica os nossos anos de vida para que a gente possa viver a verdadeira vida com Cristo Jesus, né? Então aqui está dizendo assim, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade e pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, você que está na carne, que você faz as coisas, né? Pode até fazer as obras de Deus, mas se você não tiver pedido para Deus confirmar a sua palavra, para nada vai adiantar aquela palavra que você for liberar, né, para as pessoas, para nada vai servir, porque é igual eu estava falando no outro vídeo, que a palavra sem fé, ela para nada serve, né? Então a palavra utilizada juntamente com a fé, o que ela acontece? Ela atrai as pessoas para vir para dentro da casa de Deus, para servir Deus, para serem curadas e serem desvendadas, né? Por quê? Porque o diabo, ele vem e coloca uma venda nos olhos, o qual você não enxerga nem muitas vezes o que você está fazendo, né? Às vezes você faz alguma coisa, depois você fica pensando, ué, mas como que eu fiz isso se eu não me lembro? Por quê? Porque Satanás utiliza a sua mente para o quê? Para você fazer aquela coisa errada. E quando você faz, que o mundo inteiro fica ali sabendo daquelas coisas que você fez, ele pega e se retira do teu corpo e deixa você tudo sujo, tudo defeituoso e sai para sujar outra vida e deixa você ali no mundo do pecado. E muitas vezes as pessoas não têm força
para voltar. Por isso que Deus faz com que a gente entre em oração por essas vidas que tá lá fora no mundo do pecado, né? Para o quê? Para Deus trazer. Então Deus usa nós para trazer as almas para dentro da igreja, né? E a gente continua orando, a gente, né? Deus ali traz as almas e a gente continua orando sobre aquelas vidas. Para o quê? Para Deus perdoar aqueles pecados das pessoas e colocar elas dentro da palavra de Deus. E é assim que a gente vai caminhando juntamente com Deus. Deus nos fala e nós libera a palavra para aquela pessoa ser transformada, né? Então são os ensinamentos que contém dentro da Bíblia Sagrada, o qual, se a gente não tiver esse ensinamento, a gente não consegue andar, a gente entra em desespero, a gente entra em tristeza, muitas vezes a gente chora um dia, chora o outro, é perigoso até cair em depressão. Por isso que é bom a gente estar lendo os ensinamentos da palavra de Deus. Aqui está dizendo assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se tiver um pregador lá, que pregar, sapatear, pular, né? E nada acontecer, se ele entregar as revelações, né, dentro daquela igreja e Deus não ter mandado ele falar, ou melhor assim, se ele entregar aquelas revelações e aquela revelação passar anos e nunca se concretizar, é porque essa pessoa não tem o Espírito Santo dentro de si. Então essas pessoas estão usando a carne para liberar a revelação para as pessoas, não sabendo ela que ela mesma está plantando e ela mesma vai ter que prestar conta daquilo que ela entregou, porque são vidas, são almas, né? São almas do Senhor Jesus Cristo. E para a gente lidar com almas, a gente tem que estar na posição que Deus quer, para o que? Para nós entregarmos aquela palavra que edifica, aquela palavra que salva, aquela palavra que muda, que modifica os caminhos dos pecadores, né? Aqui está dizendo assim, e seu Espírito, daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará. E o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito, e em vós habita, de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se vivemos segundo a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito mortificados as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Lô, fecha a porta. E cuida do Heitor lá fora. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamados Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros e co-herdeiros de Cristo, né? Então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é o certo que com ele padecemos, para que também ele sejamos glorificados, né? Então é palavra maravilhosa que Deus nos ensina nessa grande tarde, né? Então nós somos herdeiros de Deus,
né? Herdeiros dessa terra, herdeiros dos dons de Deus, né? Então, por isso que vem aquela palavra assim: cuide da sua coroa, para que ninguém venha roubar. A coroa, gente, não é lugar em cadeiras, não é cargos, tá? O que é que Deus está falando? Que essa coroa não é os cargos que vocês têm. A coroa é os dons espirituais, é a sua vida moldada com Cristo. É porque o quê? Deus amassa o barro e levanta, né? Então ele levantou nós somos todos transformados, mas a gente tem que cuidar a que caminho que a gente está seguindo, né? A gente tem que cuidar que trajeto que a gente está percorrendo. Então é isso que Deus está falando. Quando se fala de coroa, para a gente cuidar da nossa coroa, para a gente não perder, né? Para o inimigo não vir roubar, é os dons espirituais, é tudo aquilo que você lutou para você conquistar, que você chegou até aqui pela honra e glória do Senhor, é essas coisas, é os dons espirituais, é as línguas estranhas, é o jeito teu de falar, porque na transformação que Deus faz nas nossas vidas, o que acontece? Ele transforma totalmente, e uma brecha que você abrir ali para o inimigo, ele entra e faz uma bagunça. Então, todos aqueles dons espirituais que você recebeu de Cristo, você passa a não ter mais. Então, são essas as minhas palavras. Vou entrar em oração. Deu problema no começo do vídeo, né? Deu uma paralisada, mas graças a Deus, Deus fez com que eu entrasse de novo, né? Para levar a boa obra do Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, aqui estou mais uma vez, papai, para te agradecer pela rica oportunidade que o Senhor me deu. Senhor Jesus, venha, Senhor Jesus, abrir os olhos espirituais desse povo, papai. Venha ajudar, papai, essa nova geração. Venha transformar, papai, a cada vida. Senhor, abençoe a cada um, papai, que for me assistir, a cada um que não puder me assistir e a cada um, papai, que não conseguiu entrar. Senhor Jesus, venha abençoar cada lar. Venha, Senhor Jesus, proteger a cada casa. Senhor, ajuda cada um, papai, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus permitir e Deus quiser. Lembrando que ainda dá tempo de você correr para os caminhos de Deus. Ainda tem a oportunidade. O Espírito Santo de Deus ainda está aqui na terra. Para o quê? Para você ser feliz juntamente com Cristo Jesus, né? Então, venha para Cristo, corra para Cristo. Eu tenho certeza que você terá uma nova vida, você será muito feliz na presença de Deus, né? Então, que Deus abençoe, que Deus dê uma próxima oportunidade em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês em nome de Jesus.